paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa. Que as bênçãos do Senhor alcancem, amém, o seu ministério, alcance todos aqueles que te rodeiam, que seja notório a bênção do Senhor sobre a tua vida, amém? Quero aqui uma vez mais compartilhar um texto bíblico, amém, com os irmãos, mas antes, amém, pedir para que você vá lá, acione o sininho, amém, comente as ministrações, amém, nos ajude aí a estar propagando e divulgando ainda mais a palavra do Senhor, ainda que de forma bem simples, amém, mas que com a simplicidade a gente consiga alcançar vidas, conversões, e até mesmo de repente essa palavra alimenta alguém e te alcança num dia de extrema dificuldade, num dia de muita guerra espiritual. Esta palavra alcance alguém e restabeleça força, dê ânimo, dê garra para você, amém, e para aquele que você também se preocupa, tá bom? Quero compartilhar um texto que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo é o de número 16 e o versículo 17, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente instruído e habilitado para toda boa obra. Temos uma compreensão, um entendimento que Paulo está endereçando esta carta diretamente a Timóteo, instruindo Timóteo para que ele permaneça naquilo que ele foi ensinado, aquilo que ele aprendeu. Paulo diz: tu permanece naquilo em que aprendeste, aquilo que foi ensinado, tendo a convicção de quem você aprendeu. Às vezes nos empolgamos até com palavras de autoajuda, ou até uma palavra que vem de encontro a um momento de dificuldade, só que às vezes nós não olhamos a fonte. Paulo diz assim: você permanece naquilo que você aprendeu, pois desde a sua infância você ouviu e conhece as Santas Escrituras. Então, veja de quem você aprendeu, olha os exemplos. E nós vivemos um período onde a internet, WhatsApp, Facebook, tudo esses meios de comunicação tem causado um estrago muito grande no Evangelho, pois alguns escândalos, e eu não vim falar disso. E vemos que Paulo dá o adendo dizendo assim: você fica no que você foi instruído, e tendo sempre em vista aquele que te instruiu, olhe o testemunho. E depois ele diz: pois toda a palavra inspirada por Deus, não é toda palavra que é inspirada por Deus. Ele diz: toda palavra inspirada por Deus, ela é proveitosa, ela é boa para repreensão, para redarguir, para instruir, para ensinar, para direcionar. Não é toda palavra. Tem palavra que ela até alcança o nosso intelecto, mas ela não é uma palavra boa para nos instruir, pois é uma palavra que nos ensina ganância, competição. E essa palavra que ele diz, toda palavra, quando é inspirada por Deus, ela tem o único exemplo, a única coisa que ela precisa fazer: ela é boa e proveitosa para correção, para repreensão, para abrir a nossa visão de direção. Então ele diz: por quê? Porque todo homem de Deus, ele foi chamado para ser preparado e habilitado para a obra do Senhor. Então, a palavra, quando ela vem, ela tem um aspecto de nos corrigir, de nos instruir, de nos ensinar como devemos fazer o nosso comportamento.
e nos instrui, nos ensina, apontando para nós as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, o nosso egocentrismo, a soberba, às vezes a arrogância, a prepotência, toda aquela vaidade. Temos um texto que, vou usar um paralelo, que fica no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, versículo do número 9 até o versículo de número 11. Sabemos que Naamã, um homem leproso, vai até a casa do profeta. Ele é um homem bem conceituado, ele é um homem valoroso, bem conhecido pelos assírios, um homem a qual se deviam muito respeito, um homem a qual, quando passasse, ele era ovacionado, ele era reconhecido por todos. A Bíblia diz que ele é leproso, e agora ele vai para Samaria para conversar, para ser recepcionado pelo rei. O rei teme, pois o rei diz, ele busca ocasião, mas o profeta, ele diz, deixa ele vir, para que ele saiba que há profeta em Israel. A Bíblia diz que quando ele chega na casa do profeta, o profeta nem o atende, o profeta não dá a atenção que ele aguardava, o profeta não aplaude a sua vaidade, o profeta não ovaciona o seu eu, a sua soberba, a sua arrogância. Agora o profeta pede para o moço, dizendo, ide, o encontre na porta e diga a ele que é para ele ir para o Jordão, para que ele mergulhe 7 vezes no Jordão, e ele, cumprindo essa ordenança, ele será sarado, a pele dele será restaurada e ele será curado. Vemos que Naamã vai porque sabe que está doente, Naamã vai porque sabe que é leproso, mas quando ele ouve a palavra do profeta por intermédio do moço, ele se ira, a raiva toma o coração dele e ele se vai, verso 11, boqueteando, ele vai reclamando e dizendo, pensei eu que o homem de Deus sairia, se pôr-se em pé diante de mim, oraria ao Deus dele, imporia as mãos sobre mim, sobre a minha enfermidade, e eu seria curado. Qual é o problema? Ele sabe que ele é doente, ele sabe que ele precisa de cura, só que ele quer ser curado do jeito dele, ele quer ser curado à maneira dele. Quantos de nós chegamos na igreja oprimidos, chegamos na igreja passando por dificuldades extremas, e quando chegamos lá, o pregador, o pastor, o líder espiritual nos posiciona e nos direciona com uma palavra, e nós olhamos dizendo, ele nem me conhece, ele não sabe quem sou eu. E quantas vezes agimos na nossa falta de sabedoria, de entendimento, na nossa luta contra os nossos sentimentos, de dizer, ele não sabe quem eu sou. É como se dizer, eu vou embora doente, mas não aceito o tratamento. Eu continuo sofrendo essa dor, eu continuo sofrendo esse mal que me acometeu, mas eu não quero passar por isso. Só que nós vamos perceber que quem é a companhia dele, olha e diz, se ele te pedisse alguma coisa difícil, porventura o Senhor não faria? Ele diz sim. Ele diz, quanto mais isso, mergulha. E quando ele é persuadido pelos amigos, pelos servos, ele vai mergulhar. Então entenda, quando Paulo diz, essa palavra é boa, a palavra inspirada por Deus, ela não tem o intuito de te humilhar, mas ela tem o intuito de mostrar para você a direção certa. Ela tem o intuito de restaurar você, restituir você, reconstruir você. Só que é necessário descer o Jordão. É necessário cumprir o versículo de número 7, que todo aquele que é homem de Deus, chamado por Deus, ele passa pelo processo da habilitação. Ele precisa ser provado para ser habilitado. É como alguém que dirige.
dirige há muitos anos, mas ele não tem habilitação. Ele pode dirigir, ele dirige, ele vai. Só que ele não é apto. Ele pode ter habilidade, mas ele não é apto. E para ele poder ser apto, ele precisa ser habilitado. E o que é isso? Ele pode ser um ótimo motorista, mas ele não tem responsabilidade. Pois habilitação é um nível de responsabilidade, de compreensão do que eu faço. É um nível de responsabilidade de dizer: eu sei pelo que eu sou responsável, e eu sei que o dia que eu errar eu vou ser cobrado por isso. Então tem muita gente que até faz, tem muita gente que dirige, como eu já dirigi muito tempo antes de eu me converter. E depois que eu me converti, eu fui tirar minha habilitação para poder ser responsabilizado por algum ato errado que eu cometesse. E a multa, ou qualquer outro tipo, colisão ou que seja, a partir do momento que você é habilitado, você passa a ser responsabilizado por aquilo. Paulo diz que todo homem de Deus, ele precisa ser habilitado para esta obra. Então, processo, dificuldades, provação, luta contra alguns conceitos interiores, luta com algumas práticas do mundo, do Egito, que veio na bagagem. Lute contra isso, porque a palavra do Senhor, ela é boa, ela é proveitosa, e ela vai nos instruir, ela vai nos direcionar a cumprirmos, a encerrarmos o propósito genuíno do Senhor, com clareza, com franqueza, com caráter, e com certeza colheremos o que o Senhor tem de melhor para nós. Amém? Deus abençoe sua vida. Peça aos irmãos, aciona lá o canalzinho, amém? Adepam Oficial aí, toca o sininho, comente aí, amém, irmãos? E que Deus em Cristo abençoe a sua vida, amém? Escuta a voz do seu líder, escuta o seu pastor, seja direcionado por esse santo homem de Deus, amém? E nem sempre você vai ser curado do jeito que você quer. Deus vai usar o jeito dele de curar, Deus vai usar o jeito dele de libertar, Deus vai usar a maneira dele de tratar. Nem sempre vai ser, ele vai pôr-se em pé, vai orar e eu vou sair daqui curado. Não, às vezes Deus vai falar para você: eu quero te curar, só que eu quero que você mergulhe. Eu quero te curar, mas eu quero que você me provoque. Mergulhe. Eu quero te curar, mas eu quero que cada mergulho que você dê, você perceba que eu estou colocando algumas coisas suas, alguns muros, alguns obstáculos estão caindo. Amém? Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, amém? E aciona lá, e Deus é maior do que todo processo, toda dificuldade, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, Deus abençoe.